Boa noite a todos. Meu nome é Célia, sou psicóloga, coordenadora técnica de políticas públicas e eventos aqui do Conselho de Psicologia. Estamos aqui para mais uma noite de debates, uma noite fria curitibana. Para quem me conhece sabe o quanto está frio Curitiba, para quem está acompanhando aí, né? Porque eu, capotada desse jeito, tem que estar frio. Né? O pessoal está de blusa de lã, estou de manguinha. Estou com 2 blusas de lã, mais um capote, luva, etc. E tá frio. A mesa redonda de hoje, nós vamos abordar medidas socioeducativas. E para essa mesa nós temos 3 convidadas. A Márcia Regina Escorupa, CRT 0811.772, possui graduação em Psicologia pela Universidade do Tuiuti do Paraná, pós-graduação em Psicologia Jurídica pela PUC Paraná, é mestre em Psicologia Forense pela Universidade do Tuiuti do Paraná e é psicóloga da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, onde atua em CREAS. Tem experiência na área de psicologia, com ênfase em atendimento psicossocial às crianças e aos adolescentes vítimas de violência. Quem vai começar a exposição vai ser a Márcia, seguida depois a Renata Mendonça, que também é psicóloga, formada pela PUC do Paraná, trabalha com medidas socioeducativas de internação há 7 anos, pós-graduanda em saúde mental e tem experiência em atendimento psicossocial a crianças e adolescentes. A Maíta Lobo dos Santos, ela é assessora jurídica do Tribunal de Justiça do Paraná, professora da disciplina de Direito da Criança e do Adolescente, especialista em Direito Processual Civil Contemporâneo pela PUC Paraná, mestranda em Psicologia Forense pela Universidade do Tuiuti do Paraná, cujo projeto é a aplicação de um programa de justiça restaurativa em escola. Ela é membro da Comissão da Criança e do Adolescente da OAB Paraná, tendo sido representante do Conselho Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente em 2012, representante da OAB. Atualmente representando na Comissão de Psicologia Jurídica do CRT, na verdade no grupo de trabalho, né, onde se discutiu bastante a questão da escuta da criança e do adolescente vítima de violência. Participou também do curso de formação para facilitadores em círculos restaurativos e de construção da paz, com Kay Pranes. Bom, eu gostaria de, primeiramente, agradecer o convite, a oportunidade, e dizer o quanto eu acho importante que a gente possa ter esse espaço de discussão e de conversa, enfim, de troca de ideias, enfim, porque a psicologia jurídica ainda é um campo muito novo, mas que está desenvolvendo extremamente rápido, então a gente tem que se apropriar muito bem. Está fazendo, né? É que daqui eu não consigo ter. Mas agora. E eu acho que a gente realmente precisa se apropriar muito bem disso, porque é uma demanda que está crescendo muito e de repente eles vão começar a cobrar e a gente precisa saber a partir de onde e como lidar com tudo isso. Né? Então, a mim coube falar sobre as medidas socioeducativas em meio aberto, liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade. Eu espero conseguir cumprir com essa expectativa, porque meu foco de atendimento é com criança e adolescente vítima de violência, que na verdade não foge muito, né, embora tenha assim, um foco um pouquinho diferente, mas ainda assim é muito parecido. E para a gente começar a falar sobre as medidas socioeducativas, eu acho muito importante a gente pensar quem é esse adolescente que vai cumprir essa medida, porque ele é o foco, ele precisa ser esse foco. Né? E, embora quem está acompanhando já tenha ouvido muito, desde os primeiros encontros dessas quartas-feiras, a gente tem falado sobre a questão do adolescente em conflito com a lei, quem é esse adolescente, enfim. Eu espero não ficar me repetindo muito, mas a primeira coisa que a gente tem que pensar é que ele, acima de qualquer coisa, ele é uma pessoa em condição de desenvolvimento. Né? Ele é uma pessoa que está se descobrindo, que está se conhecendo, né? Ele ainda não está exatamente pronto. Né? Então, independente se ele está em situação de prática de ato infracional ou não, ele é uma pessoa que está se desenvolvendo. Né? E aí eu acho importante a gente pensar o seguinte, que antes de um adolescente que está em prática de ato infracional, ele é um adolescente que, muito possivelmente, se não em todos os casos, ele está em situação de risco. Né? Ele é um adolescente que ele está
em situação de vulnerabilidade, que ele, de repente, seria muito mais interessante se ele tivesse uma medida protetiva aplicada ao invés de uma medida socioeducativa. Né? É um adolescente que, de repente, ele está com dificuldades de se manter na escola, né? Que ele tem uma questão de falta de perspectiva de vida, que pode estar envolvido com questão de dependência química, violência doméstica, né? Às vezes falta de uma figura paterna, muitas vezes, ou então às vezes é aquela família onde já teve um casamento, um segundo, um terceiro, um quarto, e de repente tem vários irmãos, e é aquela falta de referência, né? Quando eu falo em dificuldade em manter-se na escola, por exemplo, eu atuo no CREAS de São José dos Pinhais, né? Então o que eu vou falar para vocês dessas medidas socioeducativas são com base no serviço de lá. Então, assim, de todos, isso foi um levantamento que foi feito no mês passado, de todos os adolescentes que estão em cumprimento de medida, 54% deles estão fora da escola. O que é um dado assustador, assim, porque o adolescente, uma das partes da formação da pessoa e do adolescente como todo é a base da educação. Né? E dessa outra porcentagem que está na escola, 79% ainda está no ensino básico, no fundamental. Quer dizer, eles param no sexto ano, que seria a quinta série, né? Que antes era a quinta série. Né? Eles têm toda uma dificuldade e quando eles encontram um obstáculo um pouco mais difícil, eles acabam desistindo. Né? Então, será que isso tudo, de repente, ele pode estar praticando um ato infracional e está buscando um limite, já que ele, de repente, às vezes pode ser que ele tem uma família que não impõe muitos limites e que é um pouco mais permissivo, enfim, ele vai, de um jeito ou de outro, ele vai buscar esse limite, dentro ou fora de casa. Né? Então, de repente, pode ser um pedido de socorro, pode ser alguém me pare, por favor, que eu não estou dando conta de fazer isso. Né? Então, será que a medida protetiva ela não seria muito mais eficiente do que deixar ele chegar numa medida socioeducativa, de fazer com que ele cumpra uma medida, enfim. Né? Eu vejo tudo isso como uma grande falha do sistema. Né, que de repente já falhou na prevenção e aí de repente passou despercebido no momento em que poderia ter sido aplicada a medida protetiva e aí chegou, né, e na prática do ato infracional, e não quer dizer que só por causa dessa prática ele já vai parar se ele tiver que cumprir uma medida, né, se as políticas públicas não forem efetivas, só isso não vai funcionar. Né? E aí a gente até, eu conversando com a psicóloga que atua lá na medida de LA e PSC, nós estávamos conversando e a gente falava muito da questão da banalização da medida socioeducativa, mas não como se ela não por ela ser ou não efetiva, mas pela questão da judicialização de tudo. Né? Hoje tudo se judicializa, então é mais fácil, vamos aplicar uma medida, vamos fazer ele ser responsável. Quer dizer, será que os pais não têm essa responsabilidade também? Será que essa família não tem que estar lá e não tem que estar protegendo, não tem que estar envolvendo esse adolescente, enfim, trazendo ele para dentro de casa, não deixando ele ficar na rua, levando para a escola, né? E, bom, como é que esse serviço funciona? Onde é que esse serviço funciona? É um serviço do município, ele é ofertado pelo município, pelo equipamento do CREAS, que é o Centro de Referência Especializado para Assistência Social. Ele funciona com uma equipe interdisciplinar, multi-interdisciplinar, na verdade, né, psicólogo, assistente social, pedagogo, educador social, enfim, que tem uma finalidade básica, assim, de acompanhar, auxiliar e orientar esse adolescente. Né? Então, como é que ele vai fazer isso? Ele vai prover atenção socioassistencial e acompanhamento a esses adolescentes e jovens que estão em cumprimento de medida, né, contribuindo para o acesso a direitos e para a ressignificação de valores na vida pessoal e social dos adolescentes e jovens. O que eu quero dizer com isso? Se é um adolescente que está fora da escola, então a equipe vai se mobilizar para tentar trazer esse adolescente para a escola novamente. Se ele é um adolescente que tem algum tipo de problema de saúde, que a família não está dando conta, se ele tem uma questão com dependência química, então esse adolescente vai ser encaminhado. A rede vai funcionar para levar ele para um CAP, por exemplo, para fazer um tratamento, alguma coisa assim. Né? Se ele tem, enfim, de acordo com as necessidades e com os direitos que o próprio Estatuto já preconiza, então o serviço vai atuar de forma com que faça que isso funcione. Né? E como é que a gente vai fazer esse trabalho para ressignificação dos valores na vida desse adolescente? Né? Nós temos uma sigla chamada PIA, que é o Plano Individual de Acompanhamento, que isso é essencial e importantíssimo para o atendimento do adolescente. E por que eu digo isso? Porque nenhum adolescente é igual ao outro. Nenhuma pessoa é igual ao outro, na verdade. Então, o plano tem que ser feito
para cada um. Então eu tenho que conhecer quem é esse adolescente, quem é a família desse adolescente. Esse plano não vai ser realizado só com o adolescente, vai ser chamado família. Né? Então como é que funciona essa família, enfim, né? O que é bom, o que não é, o que ele gosta, o que ele não gosta, como é que ele funciona, como é que não. Né? Então, nesse plano, o que vai conter esse plano? Os objetivos e metas a serem alcançadas durante o cumprimento da medida. Né? Quais são as perspectivas de vida futura desse adolescente, né? Quais são as necessidades e interesses desse adolescente que o serviço vai poder trabalhar para desenvolver melhor. Né? E para isso acontecer, o trabalho tem que ser feito com base no vínculo. Né? Eu, enquanto psicóloga, eu tenho que trabalhar, eu tenho que me vincular a esse adolescente, eu tenho que fazer com que ele se sinta vinculado a mim também, que ele possa conversar abertamente comigo. Não adianta eu ir lá e impor e falar, olha, sua medida foi aplicada essa tal medida e você vai ter que fazer isso, isso e aquilo, pronto, acabou. Né? É o que está aqui, e se você não fizer, eu vou mandar um relatório para a juíza, se você não comparecer, daí ela vai ver o que ela vai fazer, e daí eu vou estar judicializando uma coisa que tem que ser muito mais subjetiva. Eu tenho que trabalhar com esse adolescente de uma forma... Na verdade, nós, enquanto equipe técnica, nós temos que nos adaptar ao adolescente, não o adolescente se adaptar à medida. Eu tenho que descobrir, eu tenho que perceber o que é que ele faz, como é que ele funciona. Então, bom, se de repente dessa forma não está dando, que forma a gente pode fazer melhor? E pedir para o próprio adolescente dar esses caminhos. Até teve outras conversas de outros encontros que foi falado justamente isso. Antes eu não escutava o adolescente, só começou a funcionar quando eu passei a escutar. Então, ele vai dar... Claro que nós temos que ter um norte de trabalho, mas a gente tem que saber ouvir muito mais do que falar para esse adolescente, porque ele tem que poder se expor, ele tem que poder dizer o que está acontecendo, por quê, de onde eu vim, para onde eu vou, se é que eu sei para onde eu quero ir. E isso tudo tem que ser muito específico para cada adolescente. Observar também a questão da responsabilização. Ele cometeu um ato infracional, então ele vai ser responsabilizado por isso, mas a gente tem que saber respeitar os limites, até onde vai o direito, até onde vai o dever, e cuidar muito para não ultrapassar. E esses atendimentos, essa medida, o cumprimento dessa medida tem que ter uma frequência mínima semanal. Então, quem são esses adolescentes? São adolescentes de 12 a 18 anos, porém, dependendo da situação, pode ser estendido de 18 a 21 anos. Eles são necessariamente encaminhados pela vara da infância e juventude ou então por uma vara civil competente. Tá? Quais são o que a gente percebe assim, dentro daquele serviço, o que a gente vê mais dentro das práticas de ato infracional? Principalmente roubo, furto, bastante questão de tráfico ou uso de drogas, isso comparece bastante, porte ilegal de armas, briga na escola. Na verdade, as escolas têm se utilizado muito dessa questão de fazer os boletins de ocorrência, enfim, a delegacia leva o adolescente para a delegacia do adolescente, judicializa também, sendo que de repente, claro que tem casos que são mais graves, mas muitos deles poderiam ser resolvidos e mediados dentro da própria escola, muitas vezes. E eles acabam encaminhando para a vara, enfim, a juíza faz o papel dela, que é aplicar a medida. E essa medida, assim, ela quando ela for aplicada, vai ter que ser levada em conta a questão das necessidades pedagógicas, sempre dando preferência para aquelas que visem o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. E por que se parte desse princípio? Porque a família deve ser a base da educação e é toda a base do adolescente. É a família que tem que dizer o que está certo e o que está errado, são os adultos que são responsáveis, que têm que dar o norte para esse adolescente, para a questão de dividir os valores, enfim, que muitas vezes esses adolescentes podem ter uma inversão muito grande de valores dentro às vezes a família acaba não passando isso e ele acaba se unindo, de repente, a outros adolescentes. A gente sabe que o adolescente tem muito essa questão de identidade grupal, de se juntar com outras pessoas que pensam parecido e às vezes acabam se deixando levar. Os amigos são aqueles que acolhem sem cobrar nada, são aqueles que não é que nem a mãe que cobra, tem que estudar, tem que fazer isso, tem que cuidar do irmão, tem que ir para cá. Os amigos, eles acolhem e é tudo muito mais simples. Então, muitas vezes eles acabam se afastando da família, deixando de lado essa proximidade com a família, porque minha mãe só cobra, ela só me xinga, ela só briga comigo, porque meu padrasto, sei lá, me bate, ele me xinga, meu pai. Então, eles acabam preferindo se juntar com aqueles que mantém eles numa situação mais confortável muitas vezes. Então, a medida ela tem que trabalhar nesse sentido, de fortalecer a família, de trazer a família mais perto do adolescente, de fazer esse adolescente conseguir se aproximar melhor dessa família. E também tem que levar em conta a aplicação da medida a capacidade do adolescente cumprir.
e das circunstâncias da gravidade da infração. Né? Então, na verdade, não existe nada que... Não, por exemplo, se foi roubo, então vão ser 30 horas de serviço comunitário. Se foi assalto, então vai ser, sei lá, 6 meses de... Não existe esse padrão, isso tudo vai ser avaliado pelo juiz, enfim, da vara. E nesse momento que tem que ter essa avaliação desse adolescente, né, de como ele é, do que ele fez, quais foram as circunstâncias, enfim. Aí, na aplicação das medidas, como é que funciona? Para a prestação de serviço à comunidade, varia muito, né? Mas o que não pode acontecer é exceder das 8 horas semanais. Então, por exemplo, a aplicação pode ir de 30, sei lá, 120 horas de prestação de serviço. Às vezes pode fechar até uma carga horária que complete os 6 meses, dependendo de como for a avaliação da juíza, enfim. Mas não pode passar das 8 horas semanais pelo simples fato de que não pode atrapalhar nem a questão escolar e nem a questão do trabalho, que alguns desses adolescentes já vão estar em situação de estar trabalhando, então não pode ser prejudicial. E a medida de liberdade assistida, ela tem um prazo de 6 meses, e esse prazo ele pode ser estendido, né, prorrogado ou revogado. Como é que isso funciona? Por exemplo, foi aplicada a medida de 6 meses de liberdade assistida, ele tem que ir pelo menos uma vez por semana, e aí, de repente, do terceiro para o 4º mês, a técnica percebeu, a equipe percebeu que esse adolescente já fez toda uma ressignificação, ele já está estudando, já está trabalhando, enfim, a proposta já se cumpriu, digamos assim. Então, o técnico ele tem toda a liberdade, claro que daí depende da juíza acatar ou não, mas ele pode sugerir, olha, eu acho que essa pena poderia ser extinta, essa medida, aliás, pode ser extinta, não tem necessidade de continuar, ou então, olha, esse adolescente eu estou vendo que 6 meses não vai ser suficiente, eu acho que ele precisa de um tempo um pouco maior. Né? Às vezes a medida que é aplicada é de prestação de serviço à comunidade, então eles percebem, depois de acordo com os atendimentos, que seria interessante se fosse uma liberdade assistida e não uma prestação de serviço à comunidade, que ele estaria sendo observado mais de perto, enfim. Né? Então essa possibilidade de reversão ou extinção da medida existe, mas vai depender muito da complexidade da situação. E outra forma de chegar à medida de liberdade assistida é saindo de medida de internação, né, que pode ir ou progredir ou para semi-liberdade ou para liberdade assistida. Né? No caso de descumprimento de medida, não sei se em todos os municípios, mas pelo menos em São José dos Pinhais funciona da seguinte forma: a equipe vai fazer toda uma busca ativa, vai procurar a família, vai procurar o adolescente, vai fazer visitas, se ele estiver indo para a escola, vai indo para a escola, vai fazer todos os procedimentos cabíveis, né? E se nada disso der certo, daí a vara vai ser informada que está havendo descumprimento da medida e cabe ao juiz ou ao juiz reaplicar a medida ou não. Aí para prestação de serviço à comunidade, onde é que eles podem cumprir essas medidas? Podem ser em entidades sociais, programas comunitários, hospitais, escolas, né, outros serviços governamentais, enfim. Mas na prática a gente vê assim, que, por exemplo, a escola. Muitas vezes a escola já não aceita esse adolescente sequer como aluno. Né? Às vezes ele já deu tanto problema, brigou, enfim, fez tanta coisa, a gente sabe que isso acontece, é contra o estatuto, enfim, mas a gente sabe que acontece. Né? Ele não consegue sequer estar estudando nessa escola. Será que essa escola vai aceitar esse adolescente para fazer uma prestação de serviço? Para estar, de repente, trabalhando lá dentro, enfim? Né? Então a gente sabe que existem algumas dificuldades no meio do caminho. Então, na prática, o que tem funcionado muito, pelo menos lá em São José, é a aplicação de medida em CRAS, né? Com alguns serviços dentro dos CRAS, em ginásios de esportes. Alguns têm sido encaminhados para conselho tutelar, para trabalhar, de repente, os que têm mais aptidão ficam, por exemplo, na recepção, ou alguns ficam fazendo, às vezes, algum trabalho como se fosse meio que de escritório, então ele ajuda a fazer cópia, ele organiza algumas coisas, né? Alguns têm ido prestar serviço no Corpo de Bombeiros, né? Mais no serviço de almoxarifado, ou então na biblioteca pública, né? Para catalogar, organizar, enfim. Né? E a inserção desses adolescentes em qualquer uma dessas alternativas, na verdade, tem que ser compatível com essas aptidões, né? que esse adolescente tem. Por exemplo, lá nós temos um dos CRAS que tem o serviço do panifício, que eles trabalham assim, fazendo pães, bolos, tortas, enfim. E tiveram 2 adolescentes que se deram super bem e eles, infelizmente, eles só não vão poder ser efetivados porque precisam ser concursados, no caso, né? Porque eles teriam uma chance ótima de continuar lá dentro, trabalhando, enfim. E, queira ou não, quando eles saírem dali, ele já vai ter uma grande experiência e, de repente, ele pode
trabalhar numa panificadora ou numa confeitaria, enfim, ele vai estar aprendendo uma coisa que ele possa usar depois. Né? Porque a medida ela não tem que ser punitiva, ela tem que ser pedagógica, ela tem que servir para alguma coisa que não só dizer agora você vai pagar pelo que se fez. Né? E essa medida ela não pode, de maneira nenhuma, colocar o adolescente em situação de risco de vida ou em situação vexatória, humilhante, né? Porque isso de pedagógico não tem absolutamente nada. Né? Muito pelo contrário, o que ele vai estar aprendendo com essa medida é que não vale a pena porque a única coisa que eu estou fazendo é passar vergonha. Né? O fulaninho está tirando sarro da minha cara porque me viu fazendo um trabalho lá, estão me colocando só para ficar limpando, esfregando o chão. Né? Quer dizer, ele pode fazer esse tipo de trabalho? Pode, mas porque faz parte daquele contexto, não porque ele só merece limpar o chão. Né? A gente sabe que também tem muita essa coisa do senso comum e a gente não pode ser guiado pelo senso comum. A gente tem que trabalhar enquanto técnico, enquanto conhecedor do desenvolvimento da criança, do adolescente, enfim. Né? E além de compreender apenas a autoria e a materialidade do ato infracional, a gente tem que perceber todos os fatores, né? Os internos, os externos, o que levou esse adolescente à prática desse ato infracional, né? Buscar o motivo, buscar as causas, porque é só assim que a gente vai conseguir trabalhar no combate da reincidência no ato infracional. Né? Não adianta chegar para esse adolescente e falar assim, olha, veja bem, você não pode roubar porque isso é crime, né? Para você, né, enquanto adolescente, ato infracional, você vai cumprir uma medida assim, 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 isso não pode, porque está violando o direito do outro. Porque para ele saber ou não, ele já sabe que está errado. Saber, no fundo, ele sabe que está errado. O que a gente precisa saber é o que está levando ele a fazer isso. Por que ele está fazendo essa escolha? Por que ele está escolhendo cometer um ato infracional e não, de repente, estar na escola, estudando, de repente, tendo uma perspectiva de vida que ele vai querer trabalhar, enfim. Né? Se a gente não descobrir a causa, se a gente não descobrir qual é esse motivo que está levando ele a fazer tudo isso, eu posso aplicar várias medidas e falar várias vezes que aquilo está errado, que não vai adiantar. Né? Então, é a questão da ressignificância, é a questão da reflexão, de saber, tá, eu não posso mais fazer, mas por quê? Não é só porque está errado, é porque isso pode me trazer alguma consequência e eu tenho como lidar de forma diferente. Eu posso fazer diferente, eu posso, de repente, ter sucesso fazendo outra coisa. Eu posso estudar, eu posso fazer um curso profissionalizante, eu não preciso estar em prática de ato infracional. Então, é levar esse adolescente a fazer essa reflexão mesmo. Né? E esse é um dos grandes objetivos das medidas socioeducativas. Né? Então, volto a dizer que o caráter tem que ser pedagógico. Nós vivemos numa sociedade que é extremamente punitiva. Né? Fez, vai pagar. Tem mais é que ficar preso. Gente, o que é essa discussão de redução de maioridade penal? Né? Por quê? Por que não entender que ele é uma pessoa que está em fase de desenvolvimento e que ele precisa que ensinem, que mostrem para ele outras maneiras de lidar com isso? E não alguém que vá lá e tranque ele, né, num educandário, enfim, ou que ele vá pagar e vai prestar serviço porque ele tem que pagar e pronto. Tem que ser pedagógico, não pode ser punitivo. O Código Penal já é, de certa forma, punitivo. Para o adolescente, a gente tem que olhar diferente, a gente tem que ter uma visão diferente. Né? Então, esse acompanhamento que tem que ser feito, ele vai ser sócio-psicopedagógico. Né? Então, se eu tenho uma questão, se eu preciso trabalhar mais o lado psicológico dele, mais do que o social ou mais do que o pedagógico, então eu vou para esse lado, mas eu não posso esquecer dos outros. Né? Porque a gente tem que trabalhar de forma completa, a gente tem que abranger todas as áreas de interesse ou, às vezes, de defasagem. Às vezes pode ser que o interesse maior não seja estudar, mas a gente tem que incentivar, a gente tem que tentar fazer ele voltar para a escola, a gente tem que tentar mostrar para ele que isso é muito importante, que isso pode ter um resultado positivo na vida dele. Né? Criar as condições para essa construção e reconstrução de projetos de vida que vão visar essa ruptura com a prática do ato infracional. Né? Muitos deles não têm projeto de vida. Você pergunta, o que você pensa em fazer, sei lá, daqui a um ano? Não sei. Tanto faz, não sei se eu vou estar vivo. Não sei. Vou fazer o que me dá na telha. Né? Então, o que você pensa em ser, de repente, qual profissão você pensa em ter? Nunca pensei nisso. Pois mas veja, se você estudar, você vai chegar, não, mas qualquer coisa eu trabalho no lava-carne. Não, vou trabalhar no mercado. Né? Então, é nisso que a gente tem que trabalhar muito, é mostrar para eles que eles têm, sim, uma possibilidade de ser diferente, de ter um futuro diferente, enfim. Né?
E para isso, a gente precisa estabelecer contratos com esse adolescente, né, a partir das possibilidades, dos limites desse trabalho ser desenvolvido. Né. Claro que tem as normas que vão regular esse período de cumprimento de medida a gente tem que seguir alguns parâmetros, mas na verdade nós temos que ter um limite um pouco mais maleável para trabalhar com esse adolescente. Não deu certo assim, então não é que tem que ser assim, a gente vai ter que ver de uma maneira um pouco diferente, ver como é que pode funcionar. Né, estabelecer esse contrato, de repente vai ter que ter um recontrato, vai ter que ter um novo momento que eu vou discutir com esse adolescente. Então não está funcionando, vamos ver o que a gente pode fazer, mas a gente não pode desistir, a gente não pode abandonar essa causa, porque esse é um adolescente que em muitos momentos ele já pode ter sido abandonado. Né? Hoje ele está praticando um ato infracional, ele está sendo um violador de direitos de repente, mas ele já teve muitos direitos violados em outros momentos. Né? De repente, muito mais do que as pessoas que eles podem estar prejudicando enquanto eles estão praticando esse ato infracional. Né? Então, assim, não adianta ser rígido, não adianta ficar ameaçando, vou mandar um relatório para a juíza, você vai ter que, sei lá, tua medida vai dobrar, ou se você não cumprir, você vai ter que ir para regime de internamento, porque você não está cumprindo. Não adianta, eles não funcionam assim. Né? Adolescentes, entre aspas, assim, normais, já não funcionam dessa forma, por que esses que fazem de tudo para violar né, as regras, que eles estão pedindo os limites dessa forma, dizendo eu preciso que alguém me pare, como é que a gente vai ser rígido com eles, sendo que eles não aceitam isso? Né? Outro objetivo, a gente tem que contribuir para o estabelecimento da autoconfiança, né, capacidade de reflexão sobre as possibilidades de construção de autonomias, né, de que eu posso dar conta, eu posso me tornar uma pessoa que eu vou ter de repente um emprego e eu vou ter talvez uma família. Né? Já foi dito em outras reuniões também a questão dos adolescentes que acabam sendo pais muito jovens e que daí eles conseguem ver o significado da vida deles por conta de um filho que vai nascer, né? Daquela coisa, então eu vou ter uma continuidade, eu não sou só aquela pessoa que amanhã se eu morrer tudo bem, porque agora eu tenho alguém que precisa de mim, eu preciso fazer alguma coisa. Né? Então, por que não a gente trabalhar para que ele veja isso sem que ele precise engravidar uma menina e ter um filho para ele ver que a vida dele pode ter uma função. Né? E possibilitar acesso a oportunidades para ampliação desse universo informacional, cultural, do desenvolvimento de habilidades e competências. Né? Para que eu sou bom, para que eu não sou, do que eu gosto, do que eu não gosto, o que daria certo fazer, o que não dá de jeito nenhum. Né? E assim, uma das coisas que eu vejo que são mais importantes é a questão do fortalecimento de vínculos e de convivência familiar e comunitária. Porque se esse adolescente não tiver uma rede, digamos assim, boa dentro da própria casa, da própria família, ele não vai ter por que ficar buscando tudo isso lá fora. Eles buscam lá fora porque eles não estão tendo em casa. Né? Se eles têm uma família que acolhe, que diz, eu sei que você é capaz, que você vai conseguir, se está difícil eu posso te ajudar. Né? E, gente, eu não estou dizendo aqui que, nossa, como é fácil ser mãe de adolescente, eu vou ter essa paciência toda, eu vou sentar com meu filho. Mas a gente tem que trabalhar essa questão dos pais, sim, né? De mostrar para eles que eles podem ter autonomia, que eles têm que fortalecer essa função protetiva, essa função parental, né? Que eles têm que ter essa autonomia, que eles, a gente precisa fortalecer muito a família, porque se a família conseguir minimamente dar conta desse adolescente, ele não vai procurar isso tudo fora. Né? E ele não vai procurar o ato infracional, ele não vai procurar romper com esses limites todos da forma mais perigosa que é para ele. Né? E aí, lá em São José, nós temos alguns exemplos, algumas práticas, enfim, que estão dando muito certo, de maneiras de como trabalhar com a família e com o adolescente. Né? Então, tem uma oficina que é para despertar para o mundo do trabalho. Né? Então, o que eu posso fazer, como eu posso fazer, eu sou bom nisso, então, de repente, eu posso ter, para eles terem como perspectiva também, eu quero um dia chegar a fazer isso, eu quero ter uma profissão. Então, é claro que é um trabalho, sim, é um trabalho lento, é um trabalho que a gente não vê o resultado na hora, né? A gente tem que ter uma tolerância à frustração relativamente grande, porque eles não funcionam no mesmo ritmo que a gente quer que eles funcionem. Né? Outra oficina que funciona muito bem é despertando perspectivas de vida. Né? Então, assim, por que eu preciso viver? Para quê? O que eu posso ser? Então, né, eu não preciso ser só aquele que, se eu morrer não dá nada, ninguém vai sentir minha falta, não tem problema, não estou nem aí. Né? Até a Terezinha, que é essa psicóloga, ela comentava assim, que muitos deles falam, mas eu não nasci para semente mesmo. O que tem se eu morrer? Se eu vou estar aqui amanhã? Né? Então, mostrar para eles que eles podem ter esse projeto de vida. Né? Então, eu quero ser alguma coisa, eu vou correr atrás disso.
Outro projeto que tem funcionado de uma forma muito bacana é a roda de leitura, né? E isso é um trabalho bem pedagógico mesmo, porque tem muitos adolescentes que eles têm uma dificuldade muito grande, que eles não conseguem, né, que às vezes chegaram até no 6º ano, mas são quase que semi-analfabetos, né, que não tem condição mesmo. Então, muitos deles acabam, inclusive, largando a escola por vergonha, porque daí eles chegam na 5ª série e começam a repetir, daí eles estão estudando com os pequenos, e eles sabem menos que os pequenos, e eles ficam com vergonha, eles abandonam. Né? Então, ali é um momento em que existe todo um incentivo, toda uma ajuda para eles conseguirem fazer essa questão da leitura, de interpretação de texto, enfim. Né? O grupo de pais fortalecendo o papel protetor da família também é onde os pais têm essa oportunidade de poder pedir socorro mesmo, de dizer, eu não estou dando conta, o que eu faço, como é que eu faço. Né? Muitos deles falam assim, meu Deus, eu vim aqui entregar meu filho, pelo amor de Deus, interna meu filho que eu não estou aguentando, manda prender, eu não dou conta, eu quero que vocês façam alguma coisa, enfim. Então ali é o momento que eles podem dizer isso, mas que tem alguém que vai orientar e dizer, mas não precisa ser assim. Como é que você pode ser fortalecido? Como é que você pode ter essa autonomia de pai? Como é que você pode resgatar esse limite dentro de casa? Né? Outro grupo de famílias que tem funcionado muito bem é o do CAPS, porque grande parte dos adolescentes tem essa questão com a dependência química, então chamar a família para essa responsabilidade, não adianta só mandar o adolescente para fazer o tratamento e não responsabilizar essa família. Né? Isso tem dado muito certo também, tem tido uma adesão muito grande, porque a princípio eles fazem um convite, é claro que eles são praticamente convocados, mas o convite é feito de uma forma bem tranquila e eles têm aceitado, eles têm participado muito bem dessas reuniões. E são reuniões que são à noite, assim, então possibilita muito que eles não precisem faltar ao trabalho, tem um respeito muito grande pela questão da possibilidade deles participarem. Né? E o grupo de adolescentes, que também acontece a cada 15 dias, então eles são trabalhados diversos temas com os adolescentes, e eles também têm a oportunidade de fazer seus questionamentos, enfim, e ajuda bastante. Né? E aí, eu coloco aqui como alguns desafios, eu digo eu, mas assim, na verdade são desafios do próprio serviço mesmo, né, que é a questão muito importante e muito preocupante da evasão escolar, né, então são questões, os desafios que têm que ser mais trabalhados dentro desse serviço. Né, a questão da dependência química, de oferta de drogas e armas, então assim, onde eles forem tem alguém que ofereça. Né, eles não têm mais muito por onde fugir. Na escola tem quem ofereça, na esquina de casa tem quem ofereça, às vezes dentro de casa tem alguém que faz o uso de drogas e que não tem esse cuidado de não mostrar isso tanto para esse adolescente. Né? A questão do aliciamento também. Né? Então, no começo é assim, leva lá para mim isso aqui, entrega esse pacote para o fulaninho que eu vou te dar tanto. Ele nem sabe o que ele está levando, mas ele está levando porque ele vai ganhar tanto. Né? De repente, assim, se você levar tal coisa, eu te dou um pouco disso aqui. E aí ele começa a usar droga, daí ele começa a ficar dependente, daí ele começa a ter que fazer outras coisas para conseguir aquilo, porque daí já não é mais um favor, já não é uma troca, daí de repente ele já tem que comprar, ele não tem condição. Então a gente sabe que isso é um movimento que vai acontecendo, que a gente tem que trabalhar muito para tentar romper. Né? A questão de falta de apoio pedagógico nas escolas, então assim, a gente sabe que até o 6º ano, aliás, até o 5º ano, que é o ensino municipal de rede municipal, tem todo o apoio pedagógico, psicopedagógico, reforço escolar e tal, mas no 6º ano em diante já não tem mais tanto. Né? Então esses alunos que têm esse problema de dificuldade, eles acabam não tendo amparo. Né? Eles acabam não tendo esse apoio pedagógico específico e aí eles começam a repetir de ano e não tem alguém preparado para dizer para eles, não, a dificuldade é essa, então vamos trabalhar aqui. Né? A questão de pouca oferta de cursos profissionalizantes e trabalho para esse público com escolarização baixa. Né? Normalmente, os cursos profissionalizantes são a partir do 9º ano. Né? O aprendiz tem que ter ensino médio para trabalhar como aprendiz. Então, assim, esses adolescentes eles não estão nesse patamar ainda. Eles precisam ter, primeiro, condições de acesso à escola, eles precisam ter todo esse desenvolvimento para dar. Então, de repente, se tivesse uma política pública de primeiro emprego, que eles pudessem estar trabalhando mesmo que eles estivessem no 6º ano, que é a 5ª série, enfim, né, que tivesse uma possibilidade de desenvolvimento diferente. Né. A questão de criação de perspectivas de vida, isso é um grande desafio, porque a gente sabe o quanto é difícil você conseguir acessar esse adolescente. Ele chega porque ele tem que cumprir uma medida, ele não chega porque ele vai fazer um acompanhamento.
A juíza mandou, e se ele não for, a juíza falou que vai reaplicar a medida e ele vai poder ser internado. Então, eles chegam muito resistentes. Tem que ter todo um trabalho de sensibilização, envolve uma criatividade muito grande de como eu vou trabalhar com esse adolescente, como é que eu vou acessar, enfim, como é que eu vou fazer ele entender que ele pode ter uma visão diferente, que não precisa ser aquela visão pessimista, não precisa ser aquela visão de que, não dá, né, não sirvo para nada mesmo, enfim, então são eles que me ajudam, eu vou ajudar eles também. Né? E a questão da articulação com a rede de apoio do município, então saúde, educação, cultura, esporte, lazer, assistência, enfim, né, tudo que esse adolescente vai estar necessitando. E aí eu coloco como soluções possíveis, e não como uma solução do serviço em si, mas como uma solução de política pública mesmo. Né? Tem que ter política de prevenção mais efetiva. Porque se ele parar na prevenção, ele não vai chegar na medida socioeducativa. Né? Se tiver uma política pública efetiva, realmente efetiva, se tiver uma educação básica de qualidade, se ele tiver condições de conseguir se manter na escola, se ele não precisar desistir porque ele não está conseguindo aprender, ou seja lá o que for, mas se tiver essa política de primeiro emprego, que ele não precisa estar no ensino médio para poder estar trabalhando, com a carteira assinada, enfim, né, eu vejo que a prevenção como um todo é uma resposta muito mais efetiva do que o que fazer enquanto já estamos numa medida socioeducativa. A gente sempre tem que trabalhar, não vamos deixar chegar nesse ponto, porque pode ser que a gente consiga recuperar esses adolescentes, e em muitos casos a gente consegue, pode ser que não. E aí eu deixei de trabalhar com ele antes de que ele chegasse nesse ponto. Né? Então, essa era a contribuição que eu tinha a fazer, espero que eu tenha conseguido, enfim. E depois a gente fica aberto a questionamentos. É isso. Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, né, agradecer o espaço do Conselho, como membro da Comissão de Jurídica e como trabalhadora da área da socioeducação, o espaço que o Conselho proporcionou para que a gente pudesse discutir essa questão do adolescente e a sua relação com a lei. Eu vou falar um pouquinho da medida de internação, medida socioeducativa de internação, vou trazer alguns dados até para poder dizer que medida é essa, que é uma medida pouco conhecida, né? Que a mídia trata ela de uma forma muito superficial, como se não houvesse nenhuma responsabilização do adolescente que comete ato infracional. Então, muitas vezes essa medida não é falada, não é explicada, porque não tem interesse que isso aconteça. Então, a medida socioeducativa de internação, ela vem do Estatuto, né? O Estatuto coloca como uma forma de responsabilização do adolescente que comete ato infracional. E mais recentemente a gente tem a lei do SINASE, que vem tratar da questão do sistema de atendimento socioeducativo, que é uma lei bem moderna, bem recente. O Estatuto também é uma lei extremamente moderna. Mas o SINASE é uma lei bem novinha, né? É um recém-nascido, que busca normatizar a questão das medidas socioeducativas. E o que o SINASE traz? Ele traz que as medidas socioeducativas, elas buscam uma responsabilização do adolescente quanto às consequências lesivas do ato infracional, a integração social do adolescente e a garantia dos seus direitos individuais e a desaprovação da conduta infracional. O adolescente que está cumprindo uma medida socioeducativa, ele tem a total consciência da desaprovação da conduta que ele vinha cometendo e da forma como ele vinha vivendo. E a medida socioeducativa, se ele não tem, a medida socioeducativa tem essa função também. Aí eu coloquei o artigo 112, mas que a Márcia já colocou, né, que coloca quais são as possibilidades para o adolescente que comete um ato infracional. Então, o que pode acontecer com ele? O juiz pode, desde uma advertência, a obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, a liberdade assistida, essas duas foram faladas pela Márcia, né? A inserção no regime de semiliberdade e a internação no estabelecimento educacional. E ainda, isso pode ser acumulado com qualquer uma
das medidas do artigo 101, que são de medidas protetivas. Porque o que a Márcia colocou, né, e é importante a gente trazer aqui também, que muitas vezes esse adolescente que chega na medida socioeducativa, houve sim uma negligência, né, e que se talvez ele tivesse passado por uma medida protetiva, ele não teria chegado ali. E o que a gente vê bastante, e até eu ouvia uma outra gestora da área, dizia que o adolescente não pode entrar na política de direitos pela socioeducação. E muitas vezes ele entra. A primeira vez que o adolescente tem contato com os seus direitos é quando ele entra na socioeducação. Isso é uma coisa que está totalmente inversa ao que a gente deveria estar praticando. Aí aqui também, como a Márcia falou, né, que a medida tem que levar em conta a capacidade do adolescente cumprir e as circunstâncias da gravidade da infração. Em hipótese alguma haverá serviço forçado, isso aqui, como ela falou, já vou passar. E daí vem a tal medida 121, que é a medida de internação. A medida de internação constitui medida privativa de liberdade, e isso não é pouca coisa para quem acha que o adolescente que comete ato infracional não dá nada, a pessoa não tem noção que é ter a sua liberdade privada. Para um adolescente isso é insuportável. E ela está sujeita a 3 princípios, que é da brevidade, da excepcionalidade e da condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, que a Márcia falou um pouquinho da questão da pessoa em desenvolvimento. A brevidade e a excepcionalidade, porque principalmente pela condição que ele se encontra de desenvolvimento, pela forma como ele percebe o tempo, né? O adolescente vai estar falando aqui, pode ficar internado no máximo 3 anos. As pessoas acham que é um tempo muito pequeno, mas se as pessoas entendessem ou tivessem a noção de como esse tempo passa para esse adolescente, principalmente privado da liberdade, iriam ver que não é pouco. E digo tranquilamente que pouquíssimos adolescentes vão cumprir 3 anos de medida, porque é um tempo absurdo para um adolescente permanecer 3 anos privado da liberdade. Então, o que essa medida socioeducativa de internação, como é que ela é? Ela é permitida, ela vai ser permitida a realização de atividade externa a critério da equipe técnica da entidade, salvo expressa determinação judicial em contrário. O adolescente que ele entra, que consegue evoluir o seu processo formativo dentro da instituição, ele passa a fazer curso fora, ele pode passar até a trabalhar fora e retornar para a unidade. Mesmo privado da sua liberdade, ele não vai para casa ainda, mas ele pode realizar atividade junto à comunidade e retornar para a internação. A medida não comporta prazo determinado, devendo a sua manutenção ser reavaliada mediante decisão fundamentada no máximo a cada 6 meses. Isso é outra coisa muito difícil para o adolescente, né? Por que a medida ela não comporta prazo determinado? Porque, diferente da pena, ela não vai levar em consideração especificamente o ato praticado. Ela vai levar em consideração o adolescente, a evolução dele, a reflexão dele diante da conduta que ele tinha. Como a Márcia falou, tem a questão do PIA, que é o plano individual, que a internação também faz. Ali você vai fazer todo um diagnóstico desse adolescente, das possibilidades dele, das circunstâncias que o delito ocorreu, de toda a situação familiar dele, e dentro do que ele consegue evoluir dentro do processo formativo é que ele vai ser reavaliado a cada 6 meses. A gente precisa pensar que o adolescente não é o ato que ele cometeu. E por isso esse delito, e por isso a medida não pode comportar prazo determinado. A gente escuta muito lá no trabalho assim, é um absurdo. Um adolescente que comete homicídio sair com 1 ano. Mas veja, que adolescente, que situação, que circunstâncias que isso acontece. Aí, porque como o menino de tráfico fica 1 ano e 2 meses? Veja, tudo isso tem todo um diagnóstico, um acompanhamento de por que aquele menino está aquele tempo. Se ele está aquele tempo, é que algumas coisas estão sendo trabalhadas e talvez aquele tempo seja necessário para que algumas coisas possam fazer sentido e que ele possa se reorganizar. E ainda,
Está muito claro, e assim, a gente precisa tomar a lei como referência, porque se a gente não toma a lei como referência, nós também estamos em conflito com ela. E a lei diz que a medida tem que ser breve e excepcional. E a gente não pode esquecer disso. E as pessoas esquecem disso. E profissionais que conhecem a lei, que trabalham na área, muitas vezes entram em conflito com isso. E se a gente sai da lei, a gente também está em conflito com ela. Em nenhuma hipótese, o período máximo de internação excederá 3 anos. 3 anos o adolescente vai sair. Ele pode ser colocado em liberdade assistida ou em semi-liberdade, mas ele não pode passar mais que 3 anos internado. Existem algumas tentativas em alguns locais de fazer algumas coisas diferentes assim, mas isso está fora da lei. Em algum momento isso pode ser questionado. Atingido o limite estabelecido no parágrafo anterior, coloca aqui que ele vai ser colocado em semi-liberdade ou liberdade assistida. A liberação será compulsória aos 21 anos de idade. Aí ele não pode ser colocado em medida socioeducativa nenhuma mais, porque ele não é mais adolescente, o estatuto não vai ter mais nenhuma influência sobre ele, não vai poder determinar nada para ele cumprir. 21 anos esse adolescente tem que ter a sua medida extinta, seja ela qual for. Em qualquer hipótese, a desinternação será precedida de autorização judicial ou pelo Ministério Público. Tenho trazido um pouquinho da lei até para a gente, para conhecer um pouco dessa medida. E trago, assim, as fotos, essas fotos não são da onde eu trabalho, são todas da internet, né? Então não sei nem de onde são, mas trago, assim, até para mostrar a grade e mostrar essas coisas para as pessoas terem um pouco dessa noção do que é uma medida de internação. Porque quando a mídia traz, parece que é muito simples assim, né? Que o adolescente comete um ato infracional, daí não dá nada. Chega lá, a juíza fala, né? Pode ir embora, você é adolescente. Não é isso que acontece, né? Esses adolescentes ficam apreendidos, nesses lugares tem algema, tem grade. Então, assim, não é uma coisa como a mídia tenta passar, que não dá nada para esse adolescente, que ele acha que ele pode sair e que está tudo numa boa. Não é bem assim, existe todo um sofrimento, existe todo um processo que é judicial bem sério. A medida de internação ela só pode ser aplicada em 3 situações. Quando trata-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa, por reiteração no cometimento de outras infrações graves, ou por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta, que a gente chama de internação sanção, que é quando o adolescente descumpre a LA, descumpre a semi-liberdade, o juiz pode determinar. Essa última possibilidade de internação, ela tem um prazo máximo de 90 dias. Apesar de que algumas pessoas tentam estendê-la também. Aí eu trouxe um pouquinho o artigo 35 do SINASE, que diz que a execução das medidas socioeducativas reger-se-á pelos seguintes princípios, né? Legalidade. Não podendo o adolescente receber tratamento mais gravoso que o conferido ao adulto. Isso acontece. Isso também a gente não vai ver aparecendo na televisão, porque, principalmente agora com essa questão dessa redução da maioridade penal, eles precisam passar o quê? Que não dá nada. O adolescente, ele mata, ele rouba porque não dá nada. Né? Como se o fato de dar alguma coisa, que as pessoas fossem, como o fato se ele fosse parar em um presídio, então ele não ia roubar porque ele vai parar em um presídio. Engraçado que a gente não vê isso acontecer com os maiores de 18. Né? A gente não vê que a violência diminui em países que têm pena de morte, mas as pessoas insistem em dizer que a pena é que vai impedir que ocorra. E a gente vê muitos adolescentes que cometem delito de roubo, junto com adultos, estarem apreendidos e o adulto solto. A gente vê muito. Você que trabalha, que vê ali na delegacia, ali no juizado, isso acontece e não acontece pouco. E o adolescente fala, mas o fulano que é de maior, já tá solto e eu tô aqui. Pois é, porque a gente vai trabalhar você e não o seu ato. Né? Que é isso que a gente faz. Excepcionalidade da intervenção judicial e a imposição de medidas favorecendo-se um meio de autocomposição de conflito. Prioridade a práticas ou medidas que sejam restaurativas e sempre que possível atendam às necessidades da vítima. Proporcionalidade em relação à ofensa cometida. E quando eu vou dizendo isso, vocês veem o quanto
o SINASE traz questões extremamente modernas, uma forma bem moderna de ver essa relação do adolescente com o que ele cometeu. A brevidade da medida em resposta ao ato infracional, e isso é o que eu trouxe do artigo 122, né? Individualização, considerando-se a idade, capacidade e circunstâncias pessoais do adolescente de cumprir. Mínima intervenção restrita ao necessário para a realização dos objetivos da medida. E a gente precisa evoluir muito, né, na mínima intervenção, porque a gente trabalha com a máxima intervenção. Né? A gente trabalha com o máximo de privação, com o máximo de fechado, e a gente precisa evoluir muito. E quando eu digo a gente, eu não estou dizendo de uma realidade só nossa, de uma realidade maior, que é o que a gente vê da medida socioeducativa de internação como um todo. Não discriminação do adolescente, notadamente em razão de etnia, gênero, nacionalidade, classe social, orientação religiosa, política ou sexual, ou associação ou pertencimento a qualquer minoria ou status. Isso aí a gente já começa, a própria internação, você vai ver que já existe toda uma discriminação com a questão social. Porque os adolescentes que estão na medida socioeducativa, a grande maioria são das classes menos favorecidas. São adolescentes da periferia, são adolescentes que não tiveram acesso à escola, que não tiveram acesso a formas de cultura, e isso é fato. Raramente a gente recebe um adolescente com um pouco mais de condição social, financeira, mas mesmo assim nós nunca tivemos um adolescente com classe alta. E eles cometem ato infracional, e eles infracionam, e eles têm conflito com a lei. Só que a forma como se lidam com o adolescente das classes altas é muito diferente do que se lida com o adolescente da periferia. Então, é fácil a gente não discriminar isso dentro de um censo, porque só chega uma classe dentro do censo, não chegam todas, então não tem como discriminar. A questão do gênero, isso é até difícil a gente falar, porque isso nem aparece dentro dos censos. Falando da internação masculina, que é o que eu trabalho, isso não pode nem ser falado, porque existe toda uma questão muito mais complicada ali. E a gente precisa evoluir, né? Eu acho que isso não, infelizmente, não é um problema que a gente só tem, que a gente tenha dentro do censo só. Imagino que nas escolas, em todos os locais, lidar com essa discriminação de gênero é algo bem complicado. Fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários no processo socioeducativo. A medida socioeducativa tem essa função. Aqui eu peguei recentemente o perfil dos adolescentes de medida de internação, que está no site do Conselho Nacional de Justiça. E daí a gente vê lá no resuminho que eles colocam antes que quem é esse adolescente? Adolescente de 15 a 17 anos, com famílias desestruturadas, defasagem escolar, envolvido com drogas, que cometem principalmente infrações contra o patrimônio público, como furto e roubo. Aí eu digo, cadê aquele adolescente que arrasta a criança no carro, que mata cruelmente? Esse aqui é um caso que a mídia faz como se todos os adolescentes que cometem ato infracional fizessem atrocidades, e a maioria comete roubo ou furto. E a gente vê bastante isso, né? Quando acontece um delito muito grave, de extrema violência, que tem 5 adultos e um adolescente, mais um delito mais um crime envolvendo adolescente. E daí o adolescente é o que mais aparece, né? Você já nem lembra mais quantos eram os adultos, mas tinha um adolescente. E eu fico imaginando e fico pensando quando eu vejo lá na televisão assim, esse adolescente dominou todos esses adultos, fez a cabeça deles e obrigou eles a irem lá. Porque a televisão só mostra ele. 31% dos adolescentes residentes na região sul têm como ato infracional o tráfico. A idade média total dos adolescentes entrevistados, todos cumprindo medida socioeducativa de internação, é de 16,7 anos. Motivo da internação atual desses meninos lá: 26% roubo, 24% tráfico e 20% homicídio. Mas só o homicídio aparece na televisão. Ou aquele roubo que eles barbarizam também. Aquele aparece, filmam até e colocam, né, para mostrar que é um adolescente. 51% dos processos de atos infracionais registrados na região sul são contra o patrimônio.
28% contra a vida, 24% na questão do toque. São 28% contra a vida. Também é uma coisa que as pessoas desconhecem, né? Porque isso não é interessante aparecer dessa forma. Quando trabalhar com adolescente na medida de internação tem várias dificuldades. Quando a Márcia coloca a questão do vínculo e de adaptar-se o adolescente à medida, isso fica muito difícil na internação. Porque o que acontece? O menino, em meio aberto, ele vem e o trabalho com ele tem várias possibilidades que a internação não tem. Uma internação não vai se adaptar ao adolescente, porque a internação ela tem todo um contexto de segurança que muitas vezes vai atropelar a questão pedagógica. Felizmente, né, nós estamos num momento, não sei se um momento geral, mas eu vivo hoje um momento onde a questão pedagógica tem evoluído sobre a questão de segurança. Já vivi o oposto disso, já vivi o oposto de uma situação de nada de segurança, onde a segurança e nada pedagógica também. Mas atualmente a gente tem conseguido evoluir, né? Sair um pouco dessa questão da segurança como única possibilidade e mesclando com momentos pedagógicos. A questão do vínculo, nós também precisamos trabalhar muito a questão do vínculo. Né? É através do vínculo que você trabalha com esse adolescente. Porque ele é um adolescente que ele é descrente dele mesmo. Ele também acha que ele vai morrer muito cedo, porque ele não tem perspectiva. Ele também acha que ele não vai conseguir muita coisa. Quando a Márcia coloca assim, que pergunta o que ele tem interesse de fazer, o que ele pensa, quando a gente faz o PIA, daí a gente pergunta para ele, não dá para perguntar qual é o interesse dele, que o interesse é algo muito amplo, assim, para ele entender o que é. Daí a gente começa a perguntar para ele, o que você tem vontade de fazer? Você já pensou em trabalhar com o quê? Isso às vezes é muito difícil. E daí a gente fala, não, todos os trabalhos que você já viu, eu brinco com eles assim, falo assim, se você pudesse realizar hoje um sonho, eu vou te dar o trabalho que você quiser, de todos que você conhece. Pode ser qualquer um, juiz, presidente da república, tudo. Às vezes ele fala assim, pedreiro. Porque é a única coisa que ele viu e que ele acha... Não, mas eu falo assim, mas você gosta? Ah, porque eu posso trabalhar com isso com meu tio. Então tá, mas assim, uma outra coisa que é da sua vontade. Aí, mecânico. A maioria deles quer fazer mecânica básica, mas eles acham que é mecânica de carro. Daí eles vão pro curso, daí eles entendem que é porque eles sabem que ganham bem também. Quem faz curso de mecânica básica ganha bem. Tem um adolescente que eu atendo que fez o curso de mecânica básica, ele ficou tão decepcionado. Aí agora a gente foi falar com ele se ele queria continuar a outra parte, né, que ele está fazendo fora. Aí ele estava todo chateado, assim. Daí eu falei, não, mas você não precisa fazer o curso de mecânica, né? Você pode fazer uma outra coisa que você gosta. O que você gosta? Ah, sabe o que eu queria fazer? Panificação. Mas eu acho que não ganha tão bem. Aí eu falei, olha, você vai ganhar bem se você fizer aquilo que você gosta. E que você vai fazer bem. Não adianta você fazer mecânica com essa dificuldade toda que você odiou se você quer fazer panificação. Daí a gente fez uma coisa melhor. Como ele fez a nossa oficina de panificação, a gente está buscando para ele um emprego de panificação em mercado para trabalhar com panificação. Porque daí ele precisa se organizar financeiramente, porque ele não tem uma família para onde ele possa retornar, porque ele corre risco. E a família também não tem condição de acolher, para que ele comece a trabalhar, faça uma poupança e possa sair com uma certa independência da unidade. O que o psicólogo faz numa medida de internação? Né? Acompanha todo o processo socioeducativo do adolescente, desde a recepção até o desligamento. Aonde eu trabalho é o psicólogo que recebe o adolescente, da equipe técnica. Né? A segurança recebe, lógico, vai ver os pertences e encaminha para o psicólogo. É o psicólogo que acolhe o adolescente que chega na unidade. Inclusive, a gente quer que ele venha até antes de cortar o cabelo. Porque isso eu já acho que é uma coisa que já chega ali, já vão raspando a cabeça dele. Então, minimamente, para que você possa acolher ele, para ele se sentir acolhido antes de passar e chegar naquelas grades e tudo aquilo.
Daí ali a gente conversa com ele, explica para ele o que está acontecendo ali, que espaço é ele, que a gente vê esse, que a gente vai avisar a família dele. Os adolescentes onde eu trabalho, eles chegam com uma atenção muito grande, porque eles vêm de todo o boatos que ele escuta na internação provisória, nos outros locais, e é onde ele vive, porque lá é assim, que lá é assado, e nem é, não vou dizer que é uma situação agradável, mas é muito menos pior do que ele escuta. É verdade, então bem pior do que é. Psicólogo então, realiza a avaliação do perfil para inserção no grupo. Quando o adolescente chega na unidade, ele é acolhido pelo psicólogo e ele é inserido numa aula de recepção. Nessa aula de recepção ele vai permanecer um tempo para que a instituição possa conhecê-lo e que ele possa conhecer a instituição. Daí ele vai passar pelo serviço social, vai ser inserido na escola e aí a gente vai fazer uma avaliação para ver qual que é o melhor espaço para esse adolescente ocupar. Estou dizendo isso na unidade onde eu trabalho, né? Mas isso tem que ser feito em todas as unidades, ele tem que ser cuidado qual o melhor local para você inserir esse adolescente que ele vai poder conviver melhor. Lá a gente faz essa avaliação de perfil e eles são divididos atualmente em 3 perfis. Principalmente na questão da maturidade e da compreensão física, porque isso é o que dá mais problema para a gente, entre os adolescentes. Realizar estudos de caso, que é desde esse, que é quando a gente faz recepção, para que aula o menino vai, até questão de alguma dificuldade que ele está tendo, de algum curso que a gente vai inserir, e algumas vezes até para decidir qual que é a sugestão que será encaminhada para o juiz. Porque quando a gente fala dessa avaliação a cada 6 meses, essa avaliação ela é realizada pela equipe técnica, né, com o apoio dos outros membros da equipe, mas isso acaba ficando a cargo da equipe técnica. Essa é uma dificuldade do vínculo que a gente tem que trabalhar. Que o vínculo, apesar da gente apostar nesse adolescente e da gente trabalhar com ele pelo vínculo, ele sabe que a gente vai escrever um relatório para o juiz e a gente vai dizer para o juiz se ele tem ou não condição de sair. E muitas vezes não é a resposta que ele quer. Né? Então isso é uma coisa difícil. Não adianta a gente achar que ele vai esquecer disso, que ele não vai esquecer. Ele tem que lidar todo momento com isso. A partir do momento que esse adolescente começa a compreender que aquela medida tem um sentido para ele e que ele pode usar aquilo para transformar a vida dele, é mais fácil entender isso. Mas alguns adolescentes vão demorar muito para entender. Trabalhar o processo reflexivo, fortalecimento da autoestima, e eles têm autoestima muito baixa, a maioria deles. Né? Essa questão de que não sirvo, não sei se eu vou viver muito tempo, também não sirvo para muita coisa. Né? Muitas vezes os meninos envolvidos com tráfico, eles chegam com a autoestima deles é tão baixa e eles chegam com todo um poder e um lugar que o tráfico dá para eles e muitas vezes eles entram para o tráfico porque o tráfico acolhe eles numa posição diferente. Ele não serve para nada, mas para traficar ele é muito bom. E as meninas olham mais para ele, e ele veste roupa melhor, e ele tem coisa melhor, e daí é muito fácil dizer assim, não, você não pode traficar. Você não pode fazer isso porque é contra a lei, senão você vai preso. Sim, mas o que ele tinha lá? Ele tinha isso. Um adolescente que eu atendi, esse adolescente tinha de 1ª a 4ª. Ele era analfabeto quando chegou lá na unidade. Depois ele teve uma evolução muito grande na escrita, né? E quando a gente foi perguntar para ele o que ele queria ser, ele não teve dificuldade. Ele falou médico. No dia dele. E daí uma outra pessoa da equipe falou assim, mas por que médico? Ele falou, porque eu fico vendo o pessoal da PUC passar, desde criança eu fico pensando que eu queria um dia estar indo para a PUC igual eles fazendo medicina. E daí você vê, você acha que em algum momento alguém acreditou que esse menino ia ser médico na infância dele, em todo o período dele? E o que ele era? Traficante. E ele era bom traficante. E esse menino, ele tem lutado bastante para não voltar para o tráfico. Ele, especificamente, morava num quartinho com a mãe e com a família dele, num espaço de reciclagem. O dia que a gente foi fazer a visita na casa dele, a mãe saiu, se encontrou com a gente em outro lugar, porque ela ficou com vergonha que a gente visse onde eles moravam. Só que daí, quando ele começou a fazer tráfico, ele começou a comer coisas boas. E isso é uma coisa para os meninos muito carentes, que faz muita diferença.
Não, mas é isso, porque assim, quando eles são criança e eles têm vontade de comer, eles têm facilidade de conseguir. Quando eles não são mais criança e que daí não tem aquela coisa da pena e do bonitinho e eles começam a ter cara de adulto, daí ninguém quer dar mais nada para eles, ninguém quer ajudar. Daí eles também têm a mesma necessidade e a mesma vontade. E daí eles começam a comer coisa boa, daí eles começam a comprar roupa boa e as pessoas começam a olhar para eles. Daí, se ele ganha, tem tempo que eu não falo de valores, às vezes eles falam, mas se eu botar no papel, eles ganham muito mais com o tráfico do que a gente ganha. Mais que o médico, mais do que a gente que tem curso superior, trabalha 8 horas por dia, 10 horas por dia. E daí, você querer convencer ele de que isso é melhor dentro da realidade dele, é um trabalho que leva todo um tempo e de valorização daquilo que ele é. Porque ninguém nunca valorizou isso nele. Então, continua escrito psicólogo lá em cima, que também é o nosso trabalho, trabalhar questões familiares, realizar atendimento individual e em grupo, fazer parte do conselho disciplinar acompanhando todo o processo. E por que é tão importante que o psicólogo faça parte do conselho disciplinar? O que é o conselho disciplinar? Um adolescente que comete atos de indisciplina dentro de uma instituição de medidas de internação, de alguma forma a instituição precisa lidar com isso. E a instituição vai aplicar uma medida disciplinar para esse adolescente. E por lei ele tem todos os direitos a ser ouvido e tem que ter toda a equipe para que essa medida disciplinar tenha algum sentido pedagógico e que não seja nada além do que ele cometeu. E o psicólogo, num conselho disciplinar, é quem vai dizer quem é esse adolescente e o que representa para esse adolescente riscar a parede ou quebrar uma cadeira. Que um adolescente que quebra uma cadeira tem um sentido. O outro é uma outra coisa, né? Se ele vem numa progressão, se ele vem numa regressão de violência, às vezes para aquele... Eu atendo atualmente um adolescente que eu chego na unidade, todo mundo fala, olha o que seu menino fez. Porque tem muito isso, né? A segurança atribui ao técnico que o menino é dele. Porque como a gente tem uma outra visão e uma outra relação, então são os meninos, as técnicas que cuidam dos meninos, né? Olha o que seu menino fez. E daí eu vou ver, você sabe o que ele fez? Hoje eu atendi ele, porque ele estava em medida disciplinar, junto com o nosso coordenador de segurança. Você sabe o que ele fez? Ele desfez algumas camisetas para fazer pulseirinha. E ele, do curso que ele está fazendo de azulejista, ele pegou uma folha e fez aviãozinho e jogou para o lado de fora. Eu falei, gente, olha o que esse menino está fazendo. Se você me dissesse que ele pegou um pedaço de azulejo para levar para o alojamento, isso é sério, isso não é sério. É um menino que eu tenho trabalhado com a instituição constantemente, que ele precisa aprender a se submeter, que ele não se submete. Mas que bom que ele está conseguindo fazer isso de uma forma tão pouco agressiva. Ainda assim, a gente precisa chamar ele e dizer que essa é uma forma dele não se submeter e dele testar a todo momento a lei. Por isso que ele está ali. Mas, gente, isso é sério? Mas toda a unidade sabe que ele está de medida. É ele de novo. E nem era nada dessa vez. Tanto é que ele já saiu e já está de volta na aula, depois que a gente escutou. E é o psicólogo que vai dizer que dinâmica esse menino tem. Esse menino não consegue se submeter, ele precisa testar a lei a todo tempo. Ele não necessariamente é um menino perigoso que oferece risco, mas ele vai testar a lei e vai incomodar bastante. Porque você ficar testando a lei o tempo todo, você incomoda muito o outro. Realizar relatório técnico para avaliação da medida de internação, que é a sugestão que vai, se ele tem, que a gente, em alguns estados não funcionam assim, mas no Paraná a gente faz sugestão se o adolescente precisa continuar em cumprimento de medida, se ele tem condição de progredir, ou se é uma extinção, ou que outro encaminhamento a gente pode fazer. Preparar o adolescente para o seu retorno familiar, quando existe possibilidade de retorno familiar. Desafios do psicólogo. Eu só coloquei desafios, mas eu não coloquei a segunda parte, porque eu nem tenho ela ainda. Desafios do psicólogo. Dependência química. Como trabalhar essa questão da dependência química dentro do SENS? Vocês trabalham a dependência química dos adolescentes? Não. A gente não trabalha. A gente trabalha o adolescente que tem condição de ser trabalhado. Porque assim,
É muito bonito a gente trabalha dentro do atendimento individual com as questões do adolescente e essa relação dele com a droga. Mas todo um trabalho para tratamento da dependência química, isso não existe. Muitos adolescentes vão fazer fora, até porque a gente não tem uma coisa um pouco assim, imaginária, de que aquele espaço tem toda uma coisa terapêutica. Não tem, gente. Aquilo é privação de liberdade. É o sentido que a gente vai dar para aquilo no atendimento com adolescente em algumas atividades pedagógicas. Internação não tem nada de terapêutico. Internação, a medida judicial, é privação de liberdade e ela não é... O adolescente não tem que ser privado de liberdade e ficar internado para o bem dele. Sabe? Porque para o bem ninguém fica preso. Ele está ali porque a sociedade precisou que ele fosse retirado para ser trabalhado. Ele saiu dali porque ele oferecia risco, não é porque é melhor para ele. Não é melhor para ninguém ficar preso. A sociedade precisou que ele saísse porque lá ele não conseguia mais, não tinha como trabalhar ele lá onde ele estava porque ele oferecia risco para as outras pessoas. Era melhor para os outros que ele saísse, não melhor para ele. Mas como ele não podia continuar causando mal que ele estava causando, ele é retirado e a gente vai trabalhar ele ali. Transtornos mentais é muito difícil e a gente tem uma dificuldade muito grande no Censis, porque é um ambiente, a privação de liberdade potencializa sintomas psicóticos principalmente. Eu atendi adolescente com transtorno mental em unidade pequena, unidade grande, é tudo difícil da mesma forma. Os adolescentes têm uma dificuldade de compreender, esses adolescentes muitas vezes ficam isolados, né? É uma dificuldade muito grande. Sem contar a dificuldade de encaminhamento que a gente tem quando a gente necessita de internação. Porque além de ser adolescente em conflito com a lei, que já tem um preconceito muito grande, ele ainda tem um transtorno mental. Daí ninguém quer saber. Já é difícil querer saber de um ou do outro. As duas coisas juntas ninguém quer. Porque daí acham que porque ele pode ter um roubo, mas se ele está preso e se ele tem um transtorno mental, então ele vai matar alguém aqui dentro. Ele não pode conviver nem com os outros, ele não pode conviver nem com os que são só em conflito com a lei e nem só com o transtorno mental, porque daí, de algum jeito, ele vai atrapalhar o outro em qualquer lugar. E a gente precisa entender e aprender como é que a gente vai trabalhar isso, a gente precisa construir isso. E as questões relacionadas à sexualidade. Isso a gente vai desde a questão de gênero até o tão polêmico item do SINASE que garante que o adolescente tenha direito à visita íntima. Como que a gente vai fazer isso? Não sei, mas é lei, a gente devia estar cumprindo e não está. Não sei quem está cumprindo, não sei como é que estão fazendo, mas a gente devia fazer. E antes de garantir essa visita íntima, a gente devia garantir que o adolescente pudesse viver a sexualidade dele, que ele pudesse falar sobre isso, que nem isso ele tem. Ah, mas ela está dizendo então que como que ela chega aqui e fala que ela trabalha desse jeito? Não, eu não estou dizendo que é uma coisa que a gente faz porque a gente não quer fazer melhor, porque a gente não sabe mesmo. O ECA é antigo, eu tenho que falar antigo, ele não é antigo, ele é muito recente também. Apesar dos seus 20 e poucos anos, é uma lei que a gente não sabe ainda como lidar com algumas coisas. A gente evoluiu muito, mas para algumas coisas a gente tem muita dificuldade. Essa questão do trabalho, com as questões relacionadas à sexualidade, tanto a questão de gênero, como esse direito à visita íntima e a viver a sua sexualidade, a gente vai precisar construir. E eu acho que, se é que algum estado está conseguindo fazer isso, a gente vai ter que aprender, porque e quando a gente fala nisso, os outros profissionais da nossa área, profissionais psicólogos, falam, porque isso é uma loucura. Eu falo, mas como que é loucura? Então a gente tem que dar algum jeito, alguma coisa a gente tem que falar. Loucura somos nós acharmos que esse adolescente não tem sexualidade e negar isso. Ou então aquela história, vamos distribuir camisinha para os adolescentes. Distribuir camisinha, como assim? Né? Isso não é... Para quê? Como? Onde é que a gente vai falar disso? Camisinha, né? Acho que tem que ser... Isso precisa ser construído. Daí eu gosto muito dessa frase do Betinho. Eu sempre trago ela, sempre que eu vou falar, que eu acho que diz um pouco de toda essa questão da violência do adolescente. Se não vejo na criança uma criança,
é porque alguém a violentou antes. E o que vejo é o que sobrou de tudo que lhe foi tirado. Essa que vejo na rua, sem pai, sem mãe, sem cama e comida, essa que vive a solidão das noites, sem gente por perto, é um grito, é um espanto. Diante dela, o mundo devia parar para começar um novo encontro, porque a criança é um princípio sem fim, e o seu fim é o fim de todos nós. Que é a questão que o adolescente que chega ali na internação para a gente, é o adolescente que muitas vezes, não dá para a gente generalizar hoje, porque muita coisa mudou, mas que teve os seus direitos violados. E aí ele está ali porque ele violou o direito de alguém, mas ele teve os seus direitos violados, ele viveu uma invisibilidade, ele viveu todo um descaso, uma negligência, ou familiar, ou do Estado, ou ambas. É isso que eu queria colocar.